Sejam todos bem-vindos a mais. Eu ia falar um episódio, mas sim um episódio, mas não somente um episódio, mas agora uma série. Uma série que é uma produção do Vai Que Pode, em parceria com a Prefeitura Municipal de Itabira, Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade e o Fundo Municipal da Cultura. A série Como Começar uma Empresa do Zero. Nasceu aí para entregar conhecimento, informação para você que quer empreender, mas não sabe por onde começar, né, Jezinho? Exatamente, são 6 episódios para você mergulhar no universo do empreendedorismo e aprender com profissionais e empresas que são referências no mercado. Tudo pensando no impulsionar o conhecimento, fortalecer o seu negócio e te ajudar a tirar as suas ideias do papel. O nosso objetivo é capacitar, inspirar e orientar futuros empreendedores, fomentando o desenvolvimento econômico, social, cultural da nossa cidade. E aí, tá pronto? Cara, com certeza. E hoje a gente trouxe um administrador e professor, Arnaldo Quintão. A gente vai falar, já ele vai se apresentar aqui. E só para a galera que está nos assistindo, nos ouvindo, seja no Spotify, seja no YouTube, né? Ou até mesmo por algum corte, explicar o que a gente vai estar falando aqui hoje, né? Sim. A nossa pauta, né? A gente vai falar sobre os fundamentos da administração. E os assuntos que a gente vai decorrer aqui é a Revolução Industrial e a necessidade de gestão, escolas do pensamento administrativo, papel do administrador hoje, administração e interdisciplinaridade. É isso mesmo? aí. Que nome É difícil. isso aí, Caio. Então você que está assistindo a gente, se prepare para mergulhar, pega o seu papel, pega a sua caneta, porque isso vai ser uma aula muito boa. Boa. Eu acho que hoje os futuros empreendedores, ou até mesmo os que já estão empreendendo, vai aprender muito, não somente com esse episódio de hoje, mas com essa série que está vindo aí. Exatamente. Arnaldo, seja muito bem-vindo ao Vai Que Pode, né? E se apresente para a turma aí, para quem não te conhece. Bem, boa noite, né? Boa noite para todos aí. Primeiro agradecer, né, o convite de estar aqui e fazendo parte desse projeto legal, que eu acredito e com certeza, né, vou estar suportando sempre que possível. Bem, meu nome é Arnaldo Quintão, né? Eu sou professor há aproximadamente 15 anos, né? Eu tenho tenho algumas formações técnicas, né? Mas a formação de graduação em administração e uma pós-graduação em engenharia de produção também. O mestrado, né, posterior em administração com ênfase em inovação. Então, inovação, assim, é uma temática, né, que me chama muita atenção e a minha formação depois da graduação. Também atuo, né, no ramo da mineração há 27 anos, né, aqui em Itabira. Muito bom. Arnaldo, já fala pra gente aí, a gente começando aí sobre a revolução, né, essa necessidade de gestão. O que a revolução industrial mudou no jeito de organizar o trabalho? A Revolução Industrial ela foi um grande marco de virada de chave quando a gente se fala em gestão, né? A gente passa de um momento em que as pessoas, os artesãos, sabiam fazer, e quando entra a Revolução Industrial, eles precisam organizar quem sabe fazer. Então isso já é um princípio bem básico da gestão, quando você deixa de fazer aquilo que sabe para você organizar pessoas e dirigir pessoas, né? E isso é o fundamento básico da administração. Então, obviamente que isso é uma virada de chave, né? Porque se entra também com ganho, com produção de escala, grande escala. A Revolução Industrial, basicamente, ela foi movida pela tecnologia das máquinas a vapor, que impulsionam tanto a logística quanto a fabricação das plantas, né? Principalmente têxtil. Okay? Top. Legal. E por que, Arnaldo, essa revolução, essa gestão começou a se tornar essencial nas empresas daquela época? Por qual motivo? Primeiro, da necessidade de se organizar e organizar a linha de produção. Sim. Né? Antes as coisas não eram em grande escala. A gente pensa aí nos artesãos, né? A gente pensa em pequenas escalas. A partir do momento que você começa a produzir e esses produtos eles começam a ter, né, procura, Sim. Né? Isso obviamente foi ao longo dos anos, você entra numa escala de produção que você começa a ter que se organizar. Então daí essa necessidade. Não dá para levar, né, fazer a gestão de uma grande indústria, de uma fábrica, da forma que você administra um artesanato, uma coisa pequena. E até já trazendo para a realidade, fazendo esse comparativo, né, talvez as empresas que
começam a crescer e não conseguem implementar esse nível de gestão, aí começam os desafios, né? E eu te pergunto, né? Quais são os desafios de organizar, pensando as fábricas de antigamente, nesse processo, nesse crescimento? O que é isso? Como que é isso? Naquele momento, o grande desafio era a precariedade mesmo das plantas, das plantas fabris, né? Porque não existia, pensem, não existia o amparo sindical, né? Não existiam as leis trabalhistas, não existia as boas condições de trabalho, então a coisa era bem caótica. Então, naquele momento, né, não se pensava muito nisso, isso veio ao longo das teorias clássicas, das escolas clássicas da administração, que foram desenvolvendo, né, as relações humanas posteriormente, a comportamental e assim por diante. Então, essa necessidade ela se deu em função da evolução do tempo, né? Como as empresas foram evoluindo, né? O cliente também, né? Ele vai evoluindo, então daí a necessidade. Com o tempo, né? Bastante tempo depois, pensar no cliente, que é o que hoje a gente sempre fala, né? A gente sempre tem que ter o cliente na frente, no objetivo de toda a organização é ter o cliente. Top. Você disse sobre escola clássica. Arnaldo, conta pra gente quem foi o Taylor e quem foi o Fayol e o que eles defendiam. O Taylor, Frederick Taylor, ele foi um engenheiro que pós, né, a Revolução Industrial, né, que foi aquele boom, né, nas empresas, ele desenvolveu o estudo científico, a teoria científica, a administração científica na produção, basicamente na linha de produção. Então, quando a gente fala de Taylor, deve-se a ele, por exemplo, o estudo dos tempos e movimentos, que até hoje a gente aplica isso nas empresas, seja na linha produtiva ou seja numa linha administrativa, por exemplo, né? Então, o Taylor, ele, na linha de produção, ele desenvolveu técnicas, métodos a partir de estudos, observações, né? Tempo mesmo, cronometragem, e desenvolveu a melhor forma de fazer. Então, o foco dele era na eficiência das plantas. O Fayol, Henri Fayol, um francês, engenheiro também, ele posteriormente, além do Taylor, que via, né, que na verdade trabalhou com essa parte mais da produção, o Fayol ele colocou a gestão e colocou as funções, que a organização ela tinha outras funções organizacionais, não somente a produção. Okay? Então deve-se ao Fayol essa ideia da estrutura, de outras funções, né? Existem alguns princípios, né? 14 princípios também do Fayol. Então, basicamente, o Fayol ele parte para uma evolução, saindo do chão de fábrica e indo para uma organização mais composta de outras funções, né? Além somente da produção. Eu fico imaginando, Caio, como que a cabeça desses caras pensava algo assim tão assim assertivo, né? Porque não tinha tecnologia avançada da época. Então os caras tinham. A mente dos caras era algo assim, surreal. Para chegar a um certo tipo de a chegar a um certo ponto que a coisa se tornou essencial para toda a empresa hoje no mundo. Ele falou, né? A necessidade de se organizar pelas grandes produções, né? Mas o cara pensava muito lá na frente. Não, até hoje, assim, hoje a gente tem também mentes brilhantes que fazem diferença, né, nos tempos de hoje, mas essas pessoas com certeza foram divisores de águas para as indústrias, e não somente indústrias, mas as empresas em geral serem o que são hoje, né. Hoje em dia a gestão, a engenharia de produção tem muito foco, né, nessas atividades, métodos ágeis e, enfim, outras ferramentas da qualidade que eu imagino que são devidos a esses estudos dessas pessoas. Né? Isso, partiu tudo disso, né? Hoje, eu costumo falar para meus alunos, né? A gente deve a todos esses autores clássicos, né? E teve a continuidade disso também. Então, nada assim, nada que teve em seguida apagou o que já tinha sido feito. Na verdade, foi uma evolução. Quando a gente fala de Taylor, por exemplo, que implantou o princípio da divisão de trabalho, ou seja, cada um fazia uma etapa do trabalho para que a coisa se tornasse mais produtiva, o que isso contribuiu com o Ford um pouquinho para frente, lá na linha de montagem? Nada ainda era linha de montagem, mas quando ele vê o princípio da divisão do trabalho, ele faz uma linha de montagem para a produção dos carros. Dá mais eficiência. Dá mais eficiência, dá mais foco, você produz muito mais, a sua produtividade é muito maior. E como é que as indústrias, né, montadoras são hoje? Linha de montagem. Então, nada se perdeu, né? É isso que eu ia perguntar, como que o foco, né, nas atividades, nas divisões, elas
aparecem até hoje, esse foco na eficiência, esse foco na divisão de tarefas, imagino que seja nessas grandes indústrias de produção, igual você falou, enfim, Toyota, outras empresas que têm esses métodos ágeis, né? A Toyota agora, né, na atualidade, e a gente copia isso muito da Toyota, é uma evolução disso tudo, é a produção enxuta, o Lean Manufacturing, né? É a produção enxuta, que, diferentemente de tempos atrás, é uma produção puxada, ou seja, né, não há estoque, produz-se aquilo que o cliente está na fila esperando, né? Então é uma produção mais limpa, ágil, como você disse, e é uma forma que as empresas também, né, acabam copiando e fazendo esse tipo de E abordagem. está muito presente nas empresas hoje. Total, total. Muito bom. Para a gente entrar aí na parte de relações humanas, né? Qual que é a importância da escola das relações humanas? As relações humanas, né, de Maio, ela veio depois, né, dessa teoria do Fayol. E as relações humanas, olha só, aliás, ela veio depois da teoria da burocracia, de Max Weber. Olha só, Taylor, na eficiência das plantas produtivas, o Fayol com as outras funções organizacionais, né? E vem o Max Weber com a teoria da burocracia, que as coisas precisam ser organizadas, né? E a gente hoje fala em burocracia como se fosse uma coisa ruim, mas na verdade a origem, né, da palavra é organizar, né? É método, a forma certa de fazer. As relações humanas, a escola das relações humanas, ela vem após a burocracia. A primeira vez que alguém coloca a pessoa, coloca o homem, o empregado, como um fator importante. E hoje a gente fala primordial dentro da produção. Então é a primeira vez que considera-se as relações humanas dentro da organização interferindo na produção, né, na produtividade, no ambiente, no clima. Por quê? Porque um ambiente dentro de uma organização é um social, né? É uma relação social. Então não tem como não haver, né, essa interação, não ter interferência numa produção ou nos resultados de uma organização. Uhum. Então, basicamente, a escola das relações humanas é considerando o homem como um fator importante dentro da produção. Hoje a gente vê, né? Você até comentou que trabalha numa grande indústria, né? A gente vê que eles colocam hoje o homem no centro, né? Até como o homem como a principal persona ali de toda a cadeia produtiva, né? A gente costuma dizer, né, que as pessoas são o capital intelectual da empresa, que talvez seja, e eu acredito que seja, o mais importante que as empresas têm. O que são as empresas se não são as pessoas que estão nela, né? Às vezes você tem empresas que não têm um aporte, né, tão alto, por exemplo, de capital, né, o capital circulante, mas que tem uma inovação constante, né, de pessoas que criam e que desenvolvem e tal, e são empresas produtivas e assim por diante. Como que um empresário hoje, o empreendedor, ele pode colocar as pessoas da sua equipe como no centro, colocar as pessoas como em primeiro lugar? Como eles podem valorizar as pessoas? Eu acho que o primeiro grande ponto e desafio é que todos saibam o propósito, que todos tenham e conheçam e acreditem no mesmo propósito. Quando eu tenho o mesmo propósito, normalmente eu tenho caminho, né, eu tenho andares para o mesmo lado. E aí, com esse propósito, todos acreditando nisso, eu preciso também manter um clima organizacional positivo. O clima organizacional, ele vai gerar uma cultura organizacional também benéfica à empresa. Não é fácil, porque gerir máquinas é mais fácil do que gerir pessoas. Exatamente. Né? As pessoas têm emoções, cada dia está de uma forma, mas o grande desafio é esse, trazer as pessoas para mostrar o propósito e fazer com que elas acreditem naquilo que a empresa está pedindo. Boa. É assim, é de ficar de boca aberta, né? O conhecimento dele. Mas conta pra gente também, o que Elton Maio descobriu, é Maio mesmo, né? Descobriu ao ouvir os trabalhadores.
Então, o Maio, na teoria das relações humanas, ele descobre que, na verdade, não somente boas condições físicas de trabalho, por exemplo, influenciam positivamente no trabalho. Então, ele coloca a valorização, a atenção, né, que as pessoas dão para o homem como também um fator de produtividade. É o que hoje a gente, né, chama e associa ao clima organizacional mesmo, né? Ou seja, as pessoas não são somente recursos físicos que são importantes, mas o respeito, né, a relação positiva, tanto de, né, colega para colega, principalmente de superior para subordinado. Né? Então ele traz o homem, né, dentro desse contexto e as relações entre eles como fator principal. É importante destacar também, quando você coloca, né, dentro de uma organização pessoas, você não vai ter somente a organização formal. A organização formal é aquela que está formalmente delimitada pela empresa, mas são constituídas também organizações informais, né, por afinidade, por algum tipo de amizade ou de identidade com o colega, e elas podem trazer tanto malefício quanto benefício. Então o homem precisa ser amparado, precisa ser cuidado, não pode ser desprezado dentro de uma organização. Hoje em dia eles falam muito sobre as deep skills, né? Que são as soft skills e as hard skills, né? Hard skills. Geralmente as pessoas são contratadas pelas hard skills, que são aquelas habilidades técnicas, né? Exatamente. E muitas das vezes são desligadas das empresas pelas soft skills, que são as questões comportamentais. A gente vê que talvez um dos grandes desafios, né? Você até comentou muito bem, falou que as empresas, elas têm que entender o propósito dela e fazer com que as pessoas talvez estejam no mesmo propósito, alinhado no mesmo propósito. Hoje, para um empreendedor, só para a gente poder fazer um fechamento nesse tema, até pela sua experiência também, qual o caminho que você vê? Eu tenho um propósito, eu quero implementar ou implantar aqui a minha cultura, que talvez é uma das coisas mais difíceis, né? Há quem fala que demore 5 anos para implantar uma cultura dentro de uma empresa. Qual o caminho que você vê, pela experiência que você tem, para um empresário, para um empreendedor, para ele conseguir ter a equipe do lado dele no mesmo propósito, alinhado com os mesmos pensamentos? Eu acho que o primeiro passo é o colaborador se identificar com aquilo que ele está fazendo, né? Se ele se identifica, ele cria uma relação. Agora, também não vamos ser muito românticos de falar somente em identificação e não falar também em valor. Sim. Né? Ele precisa perceber valor. Quando a gente lembra lá da hierarquia das necessidades de Maslow, né? Que a gente tem uma pirâmide, a gente primeiro tem hierarquia, a necessidade básica de segurança, e vai subindo até no nível das necessidades maiores, por exemplo, sociais. Então, eu preciso satisfazer, né, de alguma forma, esse contentamento, essa necessidade que ele tem. Essa necessidade, como eu disse, ela vai variando ao longo do tempo. Então, precisa fazer sentido dele estar ali. Sim. Então, eu estou dizendo, né, benefício, salário. Sim. O que a empresa entrega tem que também significar valor para o colaborador. Quantas vezes a gente fala, né, o dono sai, o proprietário sai da empresa, se ausenta, e ela vai caminhando normalmente, porque as pessoas acreditam naquilo ali. Né? Outras vezes não. E aí tem um ditado antigo, né? O que engorda o boi é o olho do dono. Então isso não deveria ser, não deveria acontecer, mas acontece. Né? Então as pessoas não podem trabalhar apenas pela remuneração, elas precisam sentir prazer. É difícil, porque você precisa achar um equilíbrio disso. E quando você perde pessoas boas, você está perdendo um grande capital, né? Um grande ativo, né? Que a gente fala. Eu penso, Arnaldo, é o seguinte, que nessa maneira de... isso entra na mesma tese de quando o gato sai, o rato faz a festa. Eu penso dessa mesma forma. Hoje em dia é difícil você encontrar alguém que se identifica com a sua empresa, alguém que trabalhe quando o dono não está. Por exemplo, o dono sai e vai fazer uma viagem,
mas não sente um conforto de deixar a loja na mão ali do colaborador. Eu acho que parte muito também pelo lado do empreendedor, do dono, trabalhar as emoções próprias dele para transmitir segurança para o subordinado. Porque não é simplesmente ser autoritário, tem que ser humano na maioria das vezes. Porque além de estar ali um subordinado, além de estar ali um trabalhador, está uma pessoa. Às vezes a pessoa sai de casa estressada, brigou em casa à noite com a esposa ou com o marido, e nem todo mundo consegue trabalhar essas emoções dentro do trabalho. Não consegue deixar os problemas fora da porta da loja ou do estabelecimento que ele trabalha e vice-versa. Eu acho que o proprietário, o dono, ele tem que trabalhar primeiro as suas emoções antes de transmitir uma segurança para o seu subordinado. Antigamente tinha uma abordagem que era assim, né? Quando você sai de casa, deixa os problemas em casa. Sim. Porque quando você chega no trabalho, outra coisa. Não existe isso. Mas na teoria isso é legal. Não, mas não existe. Na Essa teoria foi até dá. derrubada, né? Você é uma pessoa só. Sim. A sua cabeça é uma só, não tem como. E eu não estou dizendo o dono, mas o líder, aquele que faz gestão de pessoas, ele tem que ter essa sensibilidade. Ele tem que perceber isso. E assim, voltando um pouquinho só na parte da remuneração, né? A remuneração ela não é só financeira. O benefício ele não é só financeiro. Até na época da monografia, da graduação, eu fui nessa linha, né, de remuneração. Então, a remuneração, ela pode ser entendida também como uma carta de elogio a uma remuneração. Exatamente. Como um simples obrigado, como, né, uma exposição positiva da foto da pessoa que conseguiu um resultado no mês. Então, isso tudo é simples para fazer, mas é tão simples que as pessoas não lembram, os líderes às vezes não lembram disso. Verdade. Então, um simples obrigado às vezes me evita te dar um aumento salarial. Verdade. Estou colocando aqui como Sim. exagero, mas de certa forma é isso. Sim. Né? É uma forma de gratidão, né? Exato. E hoje a gente vê que muitas pessoas acabam se perdendo nesses pequenos detalhes. Isso acaba, o pequeno gesto, né, acaba tem tanto efeito que isso prova até nos próprios relacionamentos interpessoais, né? Olha, um casamento, coisas pequenas, coisas pequenas que fazem com que um casamento futuro se acabe, né? Exatamente pelas pessoas não se preocupar e querer dar razão aos pequenos detalhes. Isso encaixa no que o Arnaldo falou, Caio, que em questão de pessoas. Talvez o que é pequeno pra você, pra mim pode ser grande. Sim. Entendeu? Vai de pessoas. Como que cada um se importa. Como cada um reage coisa, né? também, a forma. Muito bom. Arnaldo, o que significa ver a empresa como um sistema? Essa é uma outra teoria, né? Isso é boa, hein? Teoria depois da comportamental. A sistêmica e contingencial. Isso. Né? A teoria sistêmica, né? Ela aborda a organização como um sistema, primeiro, né? Dentro do ambiente interno, que tem várias funções e processos que se relacionam entre si. Então a gente tem as funções dentro da organização, né? Compras, RH, produção, os processos, né? Todos eles, obviamente, têm interferência um no outro, né? E internamente é um sistema, né? Existe também o sistema externo, que é o meio em que essa organização está. O mercado, a cidade, a geografia que ela está e também o contexto, né, em que ela está. Nenhuma organização é fechada internamente e o que ocorre lá não tem interferência de fora, né? Isso não é verdade. A gente pensa aí, né, nas políticas econômicas, na economia, pensa em fatores ambientais, decisões, e hoje no mundo globalizado, de qualquer ponto do mundo que pode influenciar dentro da organização. Então a teoria sistêmica é as relações e os impactos, tanto internos como externos, dentro da organização. E aí você chamou também a contingencial, né? E a contingencial, que é a teoria pós-sistêmica, né? Ela vai trazer uma certa flexibilidade para quem estava querendo defender alguma das outras escolas como a mais correta ou não, porque não tem. Né? Não tem uma mais correta, existe uma evolução. Né? Porque se as relações humanas tivessem sobreposto tudo aquilo que Taylor falou, hoje a gente não estaria pensando em medir tarefas para ver a sua produtividade. Sim. Então hoje a gente aplica Taylor. Mas a contingencial, ela fala o seguinte, olha, para cada situação eu
aplico, né, um tipo de abordagem que foi defendida nessas outras escolas, né, a teoria clássica, as relações humanas, a sistêmica, a burocracia, que também, né, está nas empresas. Eu aplico conforme a minha necessidade. E não necessariamente eu vou aplicar somente uma, né? Então a contingencial é para aquela em que, dependendo do momento, dependendo do ambiente, da situação, eu aplico uma abordagem ou não. Como que cada gestor ou cada empresário, cada dono de um negócio, ele vai saber qual que é talvez o melhor método para ele aplicar na sua empresa, pensando a nível de gestão, assim, olha, esse aqui é o melhor método, esse aqui vai ser mais eficiente, porque eu imagino que não é igual a receita de bolo, né, administrar uma empresa, porque se fosse fácil assim, eu acho que todas as empresas seriam bem administradas e empresa nenhuma fecharia as portas, talvez. Eu já ia falar exatamente essa frase que você falou, né? Eu costumo falar isso muito com meus alunos na administração, nas engenharias também, que tem matéria de gestão, né? Não é receita de bolo, né? Não existe assim, olha, aconteceu isso, eu faço isso. O que é importante, né? Interessante. Também não estou dizendo que todo mundo precisa estudar administração para poder administrar. A gente tem vários casos, né? Exemplos de empresários bem-sucedidos, empresas muito bem-sucedidas, que a pessoa não sentou num banco de faculdade. Então não é isso. Mas vai depender muito do momento e do talento. E se a gente pensar, né? Em 2019 as coisas estavam indo de uma forma. Em 2020, o que aconteceu? Em março de 2020 veio uma pandemia mundial e tudo mudou, né? Ou seja, a restrição, né, do contato pessoal e tal impactou em tudo, né? Pensem aí nos restaurantes da cidade, né, que tiveram que se adaptar nas lojas, tiveram que colocar outras formas de atendimento e que às vezes essas formas de atendimento que foram contingenciais naquela época, hoje são a vantagem competitiva deles. Verdade. Né? Então assim, alguns fecharam, né, e outros se fortaleceram. Outros negócios foram criados também. Outros negócios foram criados, né? O Mercado Livre, por exemplo, teve um aumento. A venda online não era tão agressiva quanto era. O Mercado Livre é um exemplo, né? A Amazon, Mercado Livre, todas esses marketplaces aí que nos fez, né, de certa forma, até obrigatoriamente comprar as coisas online, mas que quantas pessoas não faziam isso e passaram a fazer, né? Então, assim, é contingência e não tem como a gente falar assim, olha, aconteceu isso, aplica isso, né? A pessoa tem que conhecer muito o seu cliente, o desejo, necessidade do seu cliente, para poder tentar satisfazer de uma forma ou outra. Nem sempre o cliente também sabe disso. Então ele precisa até interpretar qual que é a necessidade e desejo para eu poder me adaptar, pensando também no concorrente. Do seu ponto de vista, quais são os principais erros que as pessoas cometem nesse ponto? Os principais erros, o principal eu diria, é ignorar aquilo que o seu cliente espera e relevar um problema que o seu cliente tem. O cliente que tem um problema com a empresa e foi resolvido, ele se torna muito mais fiel do que aquele que nunca teve problema. Isso está no livro do Lovelock, Marketing de Serviço. Então, olha só, eu preciso hoje, não basta, antigamente não, até pouco tempo, a gente falava assim, o gestor, né, a empresa precisa satisfazer o seu cliente. Não é mais só isso. Eu preciso encantar o meu cliente. Eu preciso ir além disso. Porque quem satisfaz está cheio. O mercado está cheio disso. Verdade. Né? A concorrência está cheia. Agora eu preciso ir além disso. Ótimo. Perfeito. Na verdade, eu gosto desse assunto. Gosto muito. Eu ia te perguntar, no seu ponto de vista, o que as grandes empresas... no que elas têm acertado mais com esse ponto? Nas grandes empresas? É que eu perguntei assim, quais são talvez os principais erros. E agora eu pergunto quais são os principais acertos. Eu acho que o principal acerto é saber o que o cliente quer, antes mesmo até dele saber. Né? Ou não dá margem para o erro. Isso. Eu estou dizendo assim, lá na frente, né? O foco é lá na frente, o cliente. Então, quando você pega um iPhone... É meio futurista, assim, né? Tipo, saber o que ele quer sem ele mesmo saber o que ele quer. Quando você pega um iPhone, um celular muito equipado, né? Um celular muito
uma tecnologia muito avançada e que você desperta o interesse de comprar, o que a empresa está fazendo? O que a marca está fazendo? Ela está fazendo com que você desperte um desejo. Criou um objeto de desejo. Desejo que você nem sabia que tinha. Para que o celular apareceu? Como que o celular surgiu? Para você fazer chamadas e receber chamadas. Exatamente. Quem faz chamada hoje? Faz muito sentido. Né? Quase ninguém. Quem faz chamada no celular? Então ele não serve para isso mais. Ou seja, foram, né, havendo, a gente chama de inovações incrementais, foram havendo essas inovações e foram evoluindo. Obviamente que toda a tecnologia precisou também evoluir, né? Então as tecnologias não param mais. E a gente costuma falar assim, o que tem para inventar amanhã, né? Ninguém sabe. Olha a inteligência artificial aí. E a gente pensa, não tem mais nada que inventar. Aí semana que vem aparece uma coisa nova. Então assim, eu preciso saber antes. E aí, né, o que ele diz também, errar nunca. Então eu não tenho competição fora do muro da minha empresa se eu erro internamente. Verdade. Né? Isso está muito claro no livro do Slack, né? Administração da Produção. Se eu erro, eu não estou nem fora do meu muro, porque eu ainda estou errando. A partir do momento que eu paro de errar, minha tecnologia está ok, né? Eu estou dizendo com tudo, com recursos tanto materiais como humanos, com tudo. Né? A minha tecnologia, quando eu paro de errar e começo a atender essa necessidade, já é um bom caminho. A gente poderia dizer, então, que acerta mais aquele que se antecipa nos desejos das pessoas. Sim. A administração aí é tudo, né, cara? Tá uma empresa bem administrada. E qual o motivo que não existe uma fórmula única para administração? É porque realmente a teoria contingencial ela vai trazer isso, né? Para cada situação você aplica uma regra. E o mundo é muito dinâmico, né? As coisas são muito dinâmicas. Ninguém sabe o que vai acontecer na economia, na política, na parte ambiental, né? Que a gente tem alguma escassez de alguns recursos já, né? Então, pelo dinamismo mesmo. Oscila muito também. Oscila. Né? A administração são teorias muito válidas, são conceitos que você deve não, né? Seria interessante você conhecer para você aplicar igual a gente aplica, por exemplo, eu acabei de falar do tempos e movimentos, das funções como o FAIOL, né? Coloca, né? Dirigir, coordenar, né? E assim por diante. Muito bom. A gente pegando agora, né? Adiantando o tempo, a gente até comentou um pouco quando, né, eu acabei comentando um pouco também, falando sobre, mas a gente pegando agora as abordagens mais contemporâneas, né, eu queria que você explicasse pra gente o que são essas metodologias como o Lean e o Sistema Ágil. O Sistema Ágil, ele traz uma abordagem colocando também o cliente, né, com entregas mais intermediárias, vamos chamar assim. O Lean é a produção enxuta, né? O Lean é tanto produção como manufatura, né? Ou seja, você eliminar desperdício. Isso vem muito com o toyotismo, né? Vem muito pós-guerra, né? Eliminar o desperdício. Isso seria aplicado em qualquer modelo de negócio hoje? Qualquer modelo. Inclusive há o Lean Office, né? Que é o Lean aplicado na área administrativa. Todo negócio tem desperdício. Né? Você tem alguns tipos de desperdício. Né? Tem aqueles 7 desperdícios. São 7 desperdícios, né? Movimentação, né? Superprodução, espera, né? Estoque, assim por diante. Inventário, né? Então, todos têm. Agora, obviamente que nem todos eu enxergo, né? Se eu for para o Lean Office, né? Para a parte administrativa, talvez eu não vou enxergar como é que seria uma superprodução. Eu estou fazendo alguma coisa que eu não preciso fazer, que não está gerando valor, que não está agregando valor. Uma planilha que eu preencho que ninguém usa depois. Que ninguém usa. Ou seja, aquilo está me gastando horas, mas que não tem serventia para ninguém. Então, assim, se aplica a tudo. Então, é esse princípio, sabe? Eu produzir com o mínimo e com, se possível, nenhum desperdício. Né? A Toyota, eu fiz uma visita à Toyota no ano passado, em Sorocaba. A Toyota, quando ela consegue evoluir a produção e tirar 1 segundo, né, na produção de um carro, ela é comemorado com festa. Né? Considerando que 1 segundo é representativo, porque a cada 108 segundos sai um carro lá na frente. Ou seja, isso é produção enxuta.
né? Isso é produção sem desperdício. Agora, eu preciso organizar os meus processos para isso, né? Eu preciso ter um processo bem estruturado, as pessoas capacitadas, Medir muito. medir, e aí, vamos lembrar do Taylor, né? Volta lá no Taylor. Volta lá no Taylor. Então, associando a coisa com a outra. A gente tá falando dessas montadoras e tal, mas como que eu vou aplicar esse método numa empresa que eu tô começando com ela agora? Suponhamos que eu Uma tô... pizzaria? Acho que seria um um supermercado. ótimo... Um supermercado ainda é grande. Uma pizzaria, um trailer. Como que eu poderia aplicar esse método? Quer ver um exemplo? Quando você vai a um restaurante, a um supermercado, em que você fica, de certa forma, irritado com a quantidade de movimento que você faz lá dentro sem necessidade. Observe um self-service, um restaurante self-service, em que você passa por uma linha, né? É como se fosse uma linha de montagem, mas ali você está montando seu prato, né? Uhum. Então você está passando por uma linha e cheio de pessoas. O que seria o ideal? Não é uma linha contínua? Sim. Né? Você vai servir, as coisas estão na ordem, meio que lógica, né? Salada ao final, com azeite ao final, com se tiver balança também lá no final, e você não volta. Sim. Porque se você voltar, você está vindo contra o fluxo. Isso é muito comum. Aí você chega lá no final, tem a balança cá do outro lado. Estou dizendo esse exemplo, mas é uma forma de eu evitar a movimentação desnecessária, que é o desperdício. Sim. Por quê? Quanto mais confusão, entre aspas, eu tenho ali, menos eu consigo atender. E se eu consigo atender durante 1 hora 50 pessoas, assim, quem sabe eu poderia otimizar o meu arranjo físico, o meu layout, e passar a atender 70. Então, muitas vezes, eu não consigo atender por falta de capacidade. E, às vezes, essa falta de capacidade é por uma simples inobservância de um projeto de arranjo físico, por exemplo. Então, é um exemplo, né? A movimentação desnecessária ali dentro. Eu vejo também, a gente comentou até da pizzaria, às vezes tem empresários, né, que eles estão tentando se atentar para outros detalhes, coisas talvez muito grandes, né, que eles acreditam que ser talvez o principal ponto ali dele talvez não conseguir crescer mais o negócio dele, ou até mesmo não conseguir reter tantos clientes por causa da insatisfação ou qualquer outro motivo que for, né? A gente, quando se fala de uma empresa, principalmente do ramo de alimentação, você tem a questão do sabor, a questão do gosto, de agradar as pessoas, mas tem também essa questão, igual você falou, talvez de um simples arranjo de layout que poderia trazer mais satisfação emocional ali para quem está servindo, para quem está buscando ali o seu alimento. Muito bom. Eu coloquei o layout como um exemplo, né? Um exemplo, mas importantíssimo também. Quando eu abro um negócio, eu preciso conhecer quem é meu cliente, né? E aí, acho que foi você que falou sobre o persona, né? Eu preciso identificar, conhecer, construir esse persona. Ou seja, quais são as dores, quais são as necessidades, o que ele faz, onde que ele mora, qual que é o hábito de lazer, de gasto. Eu preciso tentar descobrir isso. Porque se eu abro uma pizzaria e que eu coloco o preço da pizza lá embaixo, será que os meus clientes, eles querem preço baixo? É verdade. Então, o Slack ele coloca 5 objetivos estratégicos de desempenho que todo cliente, na verdade, vai acabar neles. Que é qualidade, confiabilidade, flexibilidade, rapidez e preço. Todos eles precisam observar o preço. Mas nem sempre você consome um produto só pelo preço. Verdade. Então eu preciso saber o que vende. Uma pizzaria pode abrir na esquina com pizzas caras, extremamente de qualidade extremamente alta. E aí, ao mesmo passo, uma outra abre com preço baixo. Essa aqui está vendendo muito mais. Por quê? Porque aquele tipo de cliente não está olhando exatamente o preço. Talvez uma experiência única que ele está tendo aqui. Exato. E num ambiente de prestação de serviço, como um restaurante, como uma pizzaria, né, como uma loja, até o ambiente, sim, lógico, né, isso vai impactar. Então, assim, são várias variáveis, né, que precisam ser checadas. Mas, primeiro, conhecer o seu cliente. Se você não conhece o cliente, você pode estar dando tiro para o lado errado. Para quem está começando um negócio, qual que é a melhor maneira de conhecer o seu ou cliente ou até seu futuro cliente, talvez? Eu acho que é fazer pesquisa. Fazer pesquisa, sondar. Ir a campo mesmo? Ir a campo, pesquisa, né, de comportamento, de marca. Talvez tentar construir esse persona, né? E
E antes de qualquer coisa, né, fazer focado, fazer de forma planejada. A grande maioria das empresas, elas fecham, né, exatamente por falta de planejamento. Né? A gente não tem o hábito de planejar as coisas. Isso não é só para a empresa, isso é para tudo. Né? Se a gente gasta, entre aspas, tempo planejando, pode ser que na frente a gente não perca tanto tempo tentando arrumar o que está errado. Isso talvez seria uma viagem mal planejada, né? Exato. E durante a viagem ali você fica tentando descobrir o que vai fazer, como vai ser, e aí você perdeu muito tempo aproveitando, talvez. Quando você pega o PDCA, né? Sim. Onde que você tem que gastar mais tempo? Planejamento. No planejamento. Então é o mesmo princípio para tudo. É o que eu falo até dos eletricistas. Eletricista gasta mais tempo pensando, planejando, que executando. Ou seja, você que está aí para criar a sua empresa, criar o seu negócio de trabalho, vocês têm que pensar muito bem e pensar também na forma como planejar o negócio e como administrar, né, cara? Pensar muito bem e entender qual que é o papel do administrador. Muito bom. Como que esses conceitos ajudam o empresário, o empreendedor nos tempos de hoje, Arnaldo? Eu acho que abre a mente, né? Abre caminhos. Nem todos os conceitos, às vezes, né? Quando você vai ler um conceito, né, das literaturas da administração, talvez naquele momento ele pode ser muito claro, mas quando você faz essa comparação com as coisas reais que acontecem, isso se torna mais claro, né? Existe um exemplo aqui, né? Existe uma metodologia que eu costumo trabalhar com os alunos, que é o Canvas, né? Que é a modelagem de negócio, através do modelo Canvas. E aparentemente é um quadro com alguns campos de necessidade, de entregas, né, e assim por diante, em que os alunos eles fazem simulações. O que poderia ser o nosso negócio? Que tipo de cliente que eu quero? Aí, né, define o persona também. Que tipo de cliente que eu vou buscar, que eu vou mirar, o que eu vou entregar, qual que é o custo disso. E é um princípio bem básico de planejamento. Isso pode evoluir depois, por exemplo, um plano de negócio. E aí, é muito comum quando eles constroem isso, muitos falam assim, opa, isso aqui dá para ser um negócio de verdade. Isso de fato dá para ser um negócio. Então, assim, igual eu disse, nem todo mundo precisa ser administrador de formação, mas é importante conhecer, né, essas teorias, né, pelo menos rasamente, que em algum momento isso vai né, vir a calhar, né, vai ajudar. Muito bom. A gente pegando aí a parte dos papéis do administrador no tempo de hoje, né? Quais habilidades um gestor atual precisa ter, Arnaldo? Eu acho que precisa ter muito a empatia com seu colaborador. Ele precisa se sentir incluso, valorizado. Porque ele valorizado, se sentindo valorizado, né? Ele vai ser mais produtivo, ele vai ser mais assíduo. Ele vai se identificar mais com a empresa e automaticamente ele vai entregar mais. Eu acho que o grande desafio são as relações pessoais. Obviamente que o grande desafio do administrador é conciliar as relações pessoais com aquilo que a empresa presta a fazer, né? Ou seja, qual é a entrega dessa empresa. E principalmente se ele tiver outros níveis hierárquicos acima dele, esse é um grande desafio. Ele está no meio, né? Ele está abaixo de uma hierarquia e acima de outra. Então ele precisa fazer essa interlocução muito bem feita. E às vezes isso não acontece. Esse é um dos grandes desafios hoje dentro de algumas empresas, que até encaixa na segunda pergunta, que é a diferença entre a pessoa entender o que é ser líder e o que é ser gestor. É possível ser as duas coisas ao mesmo tempo? É possível, desde que eu esteja atendendo a empresa e esteja motivando as pessoas, entusiasmando as pessoas. Porque a diferença basicamente é essa, né? Eu ser gestor, eu estou organizando recursos, orçamento, né, da empresa e atingindo resultados. Agora, líder, eu estou falando de inspirar, eu estou falando de entusiasmar, né, de trazer e criar propósito. Eu concordo com você 100% nesse método, nessa forma de pensar, porque hoje as pessoas acham que ser líder é mandar. Ser líder, eu sou o líder, eu mando. Líder é o que você disse, é inspirar, é encorajar,
É fazer a pessoa acreditar que ela pode chegar e alcançar um nível que, por exemplo, entre aspas, eu estou na empresa. Hoje, Arnaldo, a gente vive num país que, infelizmente, as pessoas não conseguem ouvir verdade, não conseguem ouvir não. Principalmente, não conseguem ouvir um não. Então, quando você fala sobre empatia, o líder ele tem que ter empatia. Explica para a pessoa que está assistindo para a gente, que talvez ela não entende o que é empatia. O que seria isso, a empatia, na prática, para o colaborador? Eu entender qual que é a dor, a necessidade do outro naquele momento. Eu posso deixar de fazer uma entrega para o meu líder, né? Por quê? Por algum motivo pessoal, porque eu estou passando por alguma dificuldade. E se o líder tem essa sensibilidade, Detectar isso, né? detectar isso e colocar isso para o subordinado, colocar isso como até mais importante do que a própria entrega dele, obviamente, que costurando, né, na frente ali uma próxima entrega, se ele consegue fazer isso, ele vai ter uma fidelidade maior. Enorme. Ele vai ter uma fidelidade maior. E isso faz toda a diferença. Olha, você está com problema de saúde, seu filho está com problema de saúde, fica em casa hoje. Legal. Isso faz a grande diferença. Então, essa empatia é se colocar, né? É ver o que o outro realmente Sim, precisa. colocar no lugar do outro, às vezes. Exatamente. Muito bom. Arnaldo, quais são os desafios éticos que um administrador ele enfrenta hoje em dia? Desafios éticos, eu acho que isso sempre, né, aconteceu. O grande desafio, na verdade, é talvez na pressão da empresa, principalmente da grande empresa, da produção, tirar a ética do seu valor principal. Né? A gente costuma falar aquelas 3 letrinhas, né? CHA, né? Competência, habilidade, atitude, não é isso? Isso é antigo, né? Mas eu não posso ter competência, habilidade, atitude se eu não tiver ética junto. Então, para mim, seria SHAI, né? Deveria ter ética junto. O desafio é assimilar as pressões que uma grande empresa, por exemplo, que você é líder, né, te coloca e fazer o que é certo. Mesmo que, né, ninguém esteja concordando com você, mas que é certo na sua cabeça. Né? E que seja certo para todos. O princípio da ética é esse. Não necessariamente porque os outros, né, vão pensar diferente ou estão vendo, mas é certo, então é ético. Ok? Eu vejo que as pessoas hoje em dia têm uma grande dificuldade de lidar com essas situações, no sentido de uma pressão que vem de cima, ele não escorrer essa pressão para baixo e conseguir manter ainda uma sanidade mental. E não é fácil, né? E não é fácil, porque as pressões são muitas. Vem de todos os lados, na verdade. Todos os lados. Difícil, cara. Essa pergunta aqui, Arnaldo, acho que você vai ter uma... Olha aqui, cara, como as empresas elas podem assumir uma responsabilidade social sem perder a competitividade? É possível isso? Na verdade, é não só possível, quanto as empresas usam hoje a responsabilidade social para aumentar a sua competitividade. Então, acho que a pergunta... Ela mostra, na verdade... É um pouco diferente. Então, as empresas hoje, né, que buscam, né, a gente chama de ESG, né, ESG, né, ambiental, governança social, né? Então, quando as empresas são transparentes, né, mostram o que fazem para o lado social, para o lado ambiental, da governança, ou seja, fazer aquilo que é certo, elas se tornam mais competitivas. Pode parecer que isso tem um custo, e na verdade tem, mas é um custo de investimento que vai refletir, né? Os acionistas olham isso. Sim. Os acionistas, para investir na empresa, olham o que ela está fazendo. Não necessariamente ela tem que ser boa em tudo, mas pelo menos ela tem que ser transparente, né? Tem que trazer isso de forma transparente. Então, tem tudo a ver. Porque pela pergunta aqui, você criar a empresa, assumir a responsabilidade social sem perder a competitividade, a empresa ela tem que ser competitiva. É porque eu acho que eu vejo muito o espelho das empresas de antigamente. Talvez essa pergunta ela se encaixaria melhor, porque as empresas antes, elas era a qualquer modo, a qualquer custo. Tipo assim, se deu, deu, o negócio se não deu, produção, o negócio é resolver, Verdade. se vai morrer gente, se vai desmatar, se vai
colocar óleo no rio, nada disso importa. O importante é a produção e o dinheiro entrar. Só que hoje em dia, com essa tecnologia tão avançada, a informação ela é para todos. Acho que a empresa que não se preocupa com isso, ela não dura muito tempo. A consciência ecológica, social e assim por diante, ela evoluiu ao longo dos tempos em função de várias coisas, né? Em função de legislações que se tornaram mais rígidas com isso, em função de eventos, né? De grandes eventos que ocorreram, e em função também pensando aí na parte ambiental, de como o nosso planeta está hoje, né? Efeito estufa e assim por diante. Então, obviamente, que os clientes, né? Eles ficaram também mais exigentes. Então, as empresas colocam isso na sua pauta, elas têm uma vantagem competitiva em cima do seu concorrente que não tem. Verdade. Muito bom. É igual as hackers, né? Elas foram criadas porque alguma coisa aconteceu no passado e precisou acontecer algo para elas Exatamente. É verdade. A gente mudando aqui agora, a gente já está chegando até no final do nosso bate-papo. Passa muito rápido, né? Rapidão. Muito rápido. Mas agora, pegando a parte aí de administração e interdisciplinaridade. Que palavra difícil. Você lê e nós tem que ler pausado, rapaz. É um trava-língua. Trava-línguas. Você tem que falar silabe, de forma silábica. Trava-língua. Mas fala pra gente, por que a administração precisa dialogar com áreas como a economia e a psicologia? Olha só, primeiro, né, a economia, né, o administrador ele lida com orçamentos, valores, né, com interferências de preço, precificação, ambientes econômicos hostis, né, em determinado momento melhor ou pior. Então ele precisa conhecer, né, dessa disciplina. E pelo outro lado, também pelas relações humanas, né, porque ele lidera pessoas, né? Então ele precisa ter, como eu disse, né, empatia e saber lidar com o ser humano. Então, assim, é desafiador, é difícil. E por outro lado, que a gente vê hoje que não via há mais tempo, né, nas universidades, outros cursos, outras disciplinas, pensando na interdisciplinaridade, falei certo? Interdisciplinaridade. A maior parte delas, as engenharias, por exemplo, estão com matérias de gestão. Porque você pensa, um médico que vai se formar, um dentista que vai se formar e não tem nada de gestão. O que quando ele forma vai fazer? Ele vai abrir uma clínica. Quando ele abre uma clínica, ele tem uma secretária no mínimo. É gestão de pessoas, né? Sim. Então, ele tem uma gestão. Outra, ele precisa comprar material, insumo. Ele está fazendo administração? Recurso. O médico da mesma forma, quando abre uma clínica, assim por diante. O engenheiro, quando vai fazer a gestão também de um escritório, com pessoas, etc. Não só pessoas, né? Com recursos. Então, essa interdisciplinaridade, falei certo, né? Correto. É para tudo. E aí, para o administrador que você perguntou, é por esse lado. Ele lida com várias temáticas, né? Tanto econômicas quanto pessoais, né? Emocionais e assim por diante. A gente poderia falar então que poderia ser, talvez sim, um dos grandes motivos das empresas fecharem as portas. Tem empresas que eles falam, né, que tem lá uma taxa de empresas que fecham com menos de 2 anos. Você acredita que seja por falta desse ponto principal? Pode ser, e grande parte, né, das pequenas empresas principalmente. Agora, o que acontece muito também, Caio, é a confusão patrimonial, sabe? Abrir uma empresa e misturar os recursos do negócio com o recurso pessoal. Isso também é uma grande causa. Existe uma separação muito importante. Como que você acredita ser talvez uma forma que funcione muito bem para as empresas? Talvez se você fosse abrir um negócio hoje, uma empresa, seja qual for o setor, o ramo, e você decidisse ali organizar as finanças, qual que seria o melhor modelo, talvez? Eu não sei se vai ter melhor modelo, porque vai depender muito do tipo de negócio. Ticket, margem, envolve fatores. Isso, eu preciso estabelecer o seguinte, nos primeiros meses eu preciso investir na própria empresa. Então pode ser que eu nem tenha retirada. Eu preciso pagar funcionário, eu preciso pagar compras, né, pagar estoque, pagar equipamentos que eu investi.
Então ela tem que se pagar, né? A gente, né, fala de payback, né? Quando que eu vou me pagar? E estabelecer uma retirada, se possível, a partir daí. Muitas vezes não é nem possível no início. Então, voltando ao planejamento, quando eu faço o planejamento, se eu faço a modelagem, se eu faço um plano de negócio, se eu coloco isso no papel e sigo, né? Porque assim, fazer plano é muito bom, mas eu preciso seguir o plano. E isso é um bom caminho. Não significa, mais uma vez, uma receita de bolo, não significa que vai ser 100% de sucesso. Mas eu estou seguindo aquilo que está marcado para eu seguir. Olha, uma coisa é minha empresa, a outra coisa sou eu. Se eu marquei que eu vou fazer uma retirada ali, né, quando der, eu vou fazer, ou vou investir somente na empresa, se eu puder fazer isso, melhor, porque eu estou investindo para voltar, né, para mim no futuro. Mas não misturar as coisas. Eu estava vendo uma reportagem essa semana que eu até assustei, né, a GoPro, que é uma das, hoje, né, a líder de mercado das câmeras esportivas, ela está mal, ela está quebrando, as ações estão lá embaixo. E houve uma confusão aí, né, de retirada, né? Parece que o proprietário é dono de é filho de um eu esqueci agora, mas filho de um grande empresário, e ele tinha um investimento muito alto na empresa, só que ele fez retiradas muito altas no início. Então, assim, pelo que eu li, né, as ações estão lá embaixo e algumas outras concorrentes, como o Insta360, por exemplo, que é uma outra marca, quase que já chegando perto. Ou seja, uma empresa que antes era líder. Líder. Ainda é. Sim. Né? Mas assim, há uma confusão aí, né, de patrimônio, né? Ou de falta de governança, né? Vamos dizer assim. Além disso também, não somente isso, né, mas a tecnologia também parada, né? Enquanto os outros de DI, né, enquanto os outros estão se movendo, as tecnologias aumentando, em matéria de tecnologia, de equipamento, né, de ponta de tecnologia, um mês já significa muita coisa, né? Se eu não lanço um produto, né, e o outro lança... O mercado é muito vivo, né? É muito rápido, né? Dinâmico. E aí eles estão prometendo aí novos produtos no final do ano, mas pode ser tarde. Então é um exemplo assim de... Tem que ter regramento, né? Eu não estou dizendo que foi só isso, né? Essa parte da não evolução tecnológica também contribui. Mas é um exemplo que eu lembrei. Eu pego por base também, talvez o pequeno empreendedor, né? O MEI talvez, ele começa ali o seu negócio e ali muitas das vezes ele tira 80%, 90% do seu faturamento para si, né? Eu estou faturando aqui 20 mil e eu vou lá e tiro desses 20 mil, eu tenho um custo fixo, digamos, sei lá, de R$1.500, eu pago isso e o restante fica para mim, né? Se a gente fosse organizar essa caixinha dos 20 mil, por exemplo, ou 10 mil que fosse, para fazer uma conta mais fácil, existe alguma regra ou algum conselho administrativo para como organizar essa pizza, vamos falar assim? Essa área das finanças eu não vou falar com tanta exatidão, mas assim, primeiro... Inclusive a gente vai ter um episódio aqui, né, de finanças. Especificamente. Achei que era um episódio que ia ter pizza, velho. A ideia não é ruim também não, né? Mas assim, de maneira geral, né? Falando de maneira geral, primeiro, as contas do mês tem que se pagar, né? Tem que ser pagas. Então o faturamento mensal, anual, tem que pagar os compromissos, né? Dentro do seu vencimento. Você tem que pagar também sua mão de obra. Você tem que pagar todas as suas outras despesas, né? Como locação, aluguel e assim por diante. É interessante que você tenha uma parcela para reinvestir, Negócio. para guardar, reservas, para no final do ano, férias, isso aí a contabilidade vai explicar bem, né? As reservas, os aportes, para que no final do ano você pague o seu 13º e assim por diante, quando o empregado, né, precisa disso no momento. Então, assim, tem que pôr isso tudo no papel. E eu acho que a última coisa, se você está começando o negócio, é o seu. Acho que é a última coisa. As pessoas geralmente investem, né? O primeiro é o dele, depois é o que e aí você der. não consegue reinvestir, né? Isso aí. Como a administração ela se conecta com inovação, diversidade e ESG?
E a gente até falou um pouquinho do ESG, né? Uhum. Inovação, hoje, para tudo, né? Eu estou falando de inovação de produto, inovação de processo. Inovação, ela não está somente ligada à tecnologia, né? Eu posso ter inovações simples que resolvem o problema. Muitas das vezes que eu faço uma redução de custo, por exemplo, né? Uma otimização de custo dentro da empresa, nem sempre, né? Eu estou fazendo por situações muito complexas, né? Pode ser que eu esteja inovando numa solução, né? Em uma alternativa que ninguém pensou antes, né? E o ESG a gente já falou, né? Que é a questão da sustentabilidade, né? Da governança, do social, né? Da responsabilidade social. Então, elas estão totalmente conectadas. Inovação precisa trazer retorno, né? Uma inovação sem retorno é só uma criatividade vazia, né? Então, hoje, as empresas que não se inovam, ou seja, e aí inovação ela pode significar também um prolongamento de uma coisa que a gente costuma dizer que é o ciclo de vida de qualquer produto ou serviço. Todo produto ou serviço tem um ciclo de vida. Em um momento ele vai acabar. Um exemplo que eu gosto de dar muito, né? Locadora de DVD. A gente teve o ciclo de vida. Veio uma nova tecnologia, Netflix, Encerrou. streams, né? Acabou com isso. Então, existe um momento que eu vou inovar dentro daquele negócio, mas eu preciso respeitar o ciclo de vida daquilo. Se eu conseguir, os carros fazem isso, as montadoras fazem nos seus carros, né? Quando está começando a descer o declínio lá para terminar, faz algum ajuste no carro, melhoria no carro e ele volta para bombar um pouco as vendas. Isso tudo acontece. Mas então, basicamente é isso, né? Eu preciso inovar trazendo resultados, mas observando sempre o ciclo de vida das coisas, né? O que está, em que pé que está, em que estágio que está aquele serviço, aquele produto. E qual dessas áreas, né, de integração faz mais falta hoje nas empresas brasileiras? Mas das áreas anteriores que você disse, que a gente estava falando que você acabou de sobre dizer. inovação, diversidade, administração. Eu acho que não tem uma que faz mais falta. Vai ser o complemento delas, sabe? A diversificação, né? Também, né? Ela é uma vantagem competitiva, né? De produtos, de alternativas, de soluções, né? Eu não apontaria como único, né? como único assim. Eu acho que é o contexto e o equilíbrio delas. Está no encerramento Ótimo. já. Talvez aí nas duas últimas, né? Qual conselho que você daria hoje, né? Para quem quer começar uma empresa, mas acha a gestão complicada? O conselho que, eu não sei se é conselho, né? Mas uma dica que eu dou é planejar. Perca tempo. Não ache que é perda de tempo, né? É um investimento. Perca tempo, né? Fazendo o seu planejamento, que é uma das fases, é a fase, né, mais importante. E quando estiver fazendo esse planejamento, né, pense lá na frente quem é o seu cliente, qual é o seu objetivo, né? Quem é o seu persona. Então esse é o conselho, né? E sempre valorize as pessoas que estão com você. O seu time vai fazer toda a diferença no seu negócio, se eles acreditarem nisso. Isso não é fácil, né, para você juntar um time que acredite no seu negócio, mas é possível. Gestão da empatia, com a empatia, né? Gestão com respeito. Sim. Né? E propósito. Show de bola. Arnaldo, agora olhando aqui no olho do nosso público, cara a cara, conta pra gente aqui, se pudesse resumir a administração em uma frase ou ideia, qual seria ela? Uma frase ou ideia? Sim. Eu diria que administrar é transformar recursos, pessoas e ideias em resultados, alinhado com eficiência, estratégia e propósito. Se no final de tudo você não tiver propósito, a sua estratégia é vazia, sua eficiência também, ela não vale nada. Mas valorize as pessoas e valorize as ideias dessas pessoas. Ótimo. Excelente.
Quer deixar mais algum recado final? Você acha que faltou algum assunto que a gente Não, não eu falou? acho que, né, a gente passou aí pela parte bem teórica, né, bem dos fundamentos mesmo da administração, e gostaria de agradecer mais uma vez. Nós que agradecemos, tá, a sua presença. Homem de muito conhecimento, né, Diego? Verdade, trouxe muito Nada. conhecimento aí pra gente Tô aí, treinando pro nosso ainda. público. Agradeço de coração por estar aqui participando da gente, com o Vai Que Pode, e levar esse conteúdo importantíssimo para a cidade de Itabira. Obrigado, Arnaldo. Obrigado a vocês. Obrigado também a todo mundo que acompanhou, né, cara, esse primeiro episódio. E é o primeiro de uma série, né, e nós queremos que você continue nos acompanhando. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu like, compartilha com todas as pessoas que, amigos, empreendedores, empresários, aquela pessoa que você fala assim, olha, você precisa escutar, ver, ouvir essa live, esse programa que foi um programa imperdível. Manda para quem você ama, manda para quem faz parte da sua vida aí e nos acompanha até os próximos episódios dessa série, né, Jezinho? É isso aí, vem muita coisa boa por aí. Tamo junto, galera. Um beijo no coração de vocês. Só agradecer aqui também, né? A gente não pode deixar de agradecer a quem está fazendo esse projeto, né? Ser possível, né? A Prefeitura Municipal de Itabira, a Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade e também o Fundo Municipal de Cultura, né? Exatamente. Junto aí com a produtora Águia e também a TVcast Vision, que é a nova emissora de podcast da cidade aí, junto com o Vai Que Pode aí, todo mundo uniu a força e tá entregando esse material de excelente, de extrema qualidade, tá? Aguarde a gente nos próximos episódios. Beijo no coração. Valeu, até. Obrigado, Vai Que Pode, pessoal. valeu. Boa noite. Falou.